simplesmente reforça tudo que foi dito até agora, sem tirar uma vírgula. Tudo que foi dito até agora foi provado, foi devidamente demonstrado nos julgamentos que há sobre a questão. E vejam, a ausência do laudo pericial é tão grave, tão grave, tão grave, que viola o Código de Processo Penal. O nosso Código de Processo Penal é o código que regulamenta como deve seguir as situações em que aconteça um crime. E vejam, que no artigo 6 do Código de Processo Penal está falando do inquérito. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada do perito criminal. Apreender os objetos que tiverem relação com o ato após liberado pelos peritos criminais. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Vejam, isso está aqui no Código de Processo Penal, o que a polícia tem que fazer. E por que não foi feito isso nesse caso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Cadê a perícia? Cadê a comprovação do excesso de velocidade possivelmente de acontecer? Facilmente. A perícia sabe. Se eu toco um copo aqui na parede, a perícia sabe a força que esse copo foi. A velocidade. Cadê a perícia para constatar o excesso? Cadê a perícia para constatar onde a vítima estava? Aqui, em nenhum momento de minha fala, vocês escutaram eu falar uma das vítimas que foram culpadas pelo acidente. Não falei isso. A culpa do acidente ocorreu em virtude das circunstâncias. Vejam, o promotor acabou de falar, um carro parou para elas ultrapassar. Será que esse carro que parou não é o carro que ele disse que freou na frente dele? Será que esse carro que parou para eles passarem não é o veículo que o Jorge, em seu testemunho, disse? Possivelmente desviou do carro que parou à sua frente. Vejam, que a própria vítima sobrevivente fala, um carro parou para nós passarmos. Foi sim um acidente. Foi sim uma fatalidade. Não há que se falar aqui em dolo eventual. 30 anos. Não é bandido. Não é criminoso. Não é. Não é. Colocaram na cadeia por 30 anos. Resolverá a situação? Não. Não resolverá a situação. Colocaram na cadeia por 30 anos. Dará resposta ao clamor social? Não dará. Não dará. E vejam que o fato que fez com que esse acidente ocorresse não foi eventual embriaguez, não foi eventual excesso de velocidade, não foi eventual ultrapassagem em local proibido, e também não foi o fato dele não estar com a carteira de motorista. Há de ser analisada a situação no caso concreto. O que aconteceu ali? E esse carro que parou, ou para eles passarem, freou bruscamente e ele vinha atrás, foi o motivo que ele desviou do veículo. Porque senão ele iria morrer. E a tendência de todos nós, quando estamos diante de uma situação de perigo, é a de nos livrar. Pela direita, não teria como ele ir. O que ele fez? Foi para a esquerda. Ou senão ele bateria de frente com o carro. Agora, quando ele desviou para a esquerda, ele não viu que tinha duas pessoas ali na rua. E é isso que foi dito por mim. E por que aquelas pessoas estavam atravessando ali? Porque não tinha faixa de pedestre. O local já acontecia acidente ali há muitos anos. A própria mãe da dona da mercearia da Ró, disse aqui que a mãe dela morreu ali. Perguntado a ela se ali tinha alguma circunstância que causava acidente, ela disse, sei de outros 7. Vejam, não era o local que era perigoso? Não era a circunstância do carro ter parado, ou para eles passarem, ou por qualquer motivo, ali onde acontecia um pagode, que foi o móvel do acidente culposo?
Obviamente que foi. E trago ainda um livro de Rogério Greco. E ele fala, curso de Direito Penal, parte geral. E quando ele fala sobre o dolo eventual, ele diz o seguinte, presta atenção. A questão não é tão simples como se pensa. Essa fórmula criada, ou seja, embriaguez mais velocidade, dolo eventual, não pode prosperar. Não se pode partir do princípio de que todos aqueles que dirigem embriagados e com velocidade excessiva não se importam em causar a morte ou mesmo lesão em outras pessoas. O dolo eventual, como visto, reside no fato de não se importar o agente com a ocorrência do resultado por ele antecipado mentalmente. E aqui é o dane-se. Ao contrário da culpa consciente, em que este mesmo agente, tendo a previsão do que poderia acontecer, acredita sinceramente que o resultado lesivo não vinha a ocorrer. No dolo eventual, o agente não se preocupa com a ocorrência do resultado por ele previsto, porque o aceita. Jamais Ricardo aceitou. Jamais Ricardo concordou com a morte. Jamais Ricardo aqueceu, criando riscos para que isso acontecesse. Jamais. Para ele, tanto faz. Na culpa consciente, ao contrário. O agente não quer e nem assume o risco de produzir o resultado, porque se importa com a ocorrência deles. Acha que ele não se importa com a ocorrência de uma morte? De um bombeiro e de sua esposa lesionada? Quem aqui? E não era para responder apenas termos. Quem aqui poderia imaginar que ele quisesse ou que assumiu o resultado porque assim anuiu com aquilo? Tipo, foda-se. Continuando, o agente confia que mesmo atuando, o resultado previsto será evitado. Mesmo saindo daquelas circunstâncias do carro que parou em sua frente, jamais imaginava. O que ele pensou foi de evitar um acidente ali. Evitar o acidente, evitar. Ele saiu do carro para evitar o acidente. E acabou ocasionando a morte e a lesão não querida. Veja que esse mesmo doutrinador, ele continua falando sobre o dolo eventual e do perigo que é. E aqui diz, o clamor social, no sentido de que os motoristas que dirigem embriagados e ou com velocidade excessiva devem ser punidos severamente quando tiram a vida ou causam lesão irreversíveis em pessoas inocentes, não pode ter o condão de modificar toda a nossa estrutura jurídico-penal. Não podemos simplesmente condenar o motorista por dolo eventual, quando na verdade cometeu a infração culposamente. E é com as falas desse doutrinador que eu encerro a minha fala aqui também e digo a vocês: o crime foi um acidente de trânsito culposo e pelo Código Penal deverá assim ser resolvido. Muito obrigado. Então, encerrando a fase do debate, senhor jurados, alguma dúvida, questionamento? Senhora, pega lá com a jurada, por favor. Se a embriaguez reduz o reflexo de qualquer pessoa e o excesso de velocidade reduz a possibilidade de um acidente evitado, reduz a possibilidade de um acidente ser evitado, como esses dois fatores podem não ter contribuído para o acidente ocorresse? É que deixar bem claro que daqui não estamos tratando, julgando o acidente, tá? Se fosse acidente de trânsito, não seria daqui. O que está sendo submetido ao julgamento é o crime de homicídio por dolo eventual, que é uma figura que o Código Penal estabelece que a pessoa assumiu o risco. Então, tecnicamente, isso é o caso sendo posto julgamento. Mas pode os jurados, em tese, acolher até a defesa e desclassificar? Pode, como teve outros casos também que foi aventado aqui pela defesa e será também quesitado. Mas a questão, se a embriaguez reduz reflexo, se o excesso de velocidade reduz a possibilidade ou não, isso é uma coisa que, de acordo com da exposição dos fatos, a acusação e defesa acabam expondo se pode ou não terem contribuído para o crime. Mas, para fins da legislação, deixar isso bem claro, falando em tese, o efeito do álcool e o excesso e o quanto da velocidade são fatores objetivos. Isso foi exposto. A pessoa bebeu, é crime.
Aí qual crime vai ser? Se vai ser crime de trânsito ou eventualmente, como no caso aqui, homicídio dolo eventual, vai depender da circunstância concreta. Se o excesso de velocidade, em tese, pode ser um crime, a pessoa está transitando acima da velocidade permitida para cometer um crime no trânsito, vai depender desse fator objetivo valorado com outras circunstâncias do caso concreto. Então até que podemos ter o caso que a pessoa estava transitando a velocidade, mas estava dirigindo alcoolizado e outros fatores também foi submetida a julgamento. Mas em si, são todas as circunstâncias que constaram na pergunta da senhora, que você tiver a possibilidade de a acusação apresentar sua versão, a defesa apresentar sua versão também. Tá bom? Ok? Todos entenderam? Mais alguma dúvida? Então agora sim, para quem está nos acompanhando, então, vamos fazer então, tornar o plenário do júri em sala secreta, vamos fazer a votação, vai aparecer tela em votação, depois na sequência retornaremos com a divulgação da sentença. Então, até daqui a pouco.